Fala galera! Hoje vamos conhecer Brasília, capital do Brasil, a cidade utópica, futurista. E felizmente a gente tem bicicleta para passear, porque essa cidade aqui ela é uma cidade bem diferente. A Amanda vai ser nossa guia hoje. Mas ela é uma cidade bem diferente, assim, de todas as cidades que a gente passou. Ela foi totalmente planejada. Talvez olhando assim lembre um pouco a capital da Coreia do Norte, que ela é uma cidade onde as coisas são longe, é uma cidade bem espaçada. O povo anda mais de carro aqui, porque, bom, você não entendeu o desenho dela. Acho que a gente vai fazer 2 vídeos aqui, talvez até mais. Hoje a gente vai mostrar os pontos turísticos, a parte ali da Câmara, do Congresso. E no próximo a gente filma um pouco a cidade mesmo, como vivem as pessoas, conta algumas histórias daqui. Vai ser bacana. Aqui ela tem essa cara, mas não é nem que a gente tá numa área periférica, nada. É a cara da cidade, é essa aqui. Ela até é famosa por não ter esquina, né? Vocês vão entender. Não é que não tenha, existe esquina aqui, mas tem poucas, não é igual outras cidades. Ó, aqui tem uma esquina, ó. Só que, sei lá, é diferente. Ó, a Michelle tá meio que aprendendo a andar de bicicleta. Brasília é uma cidade bem planejada, foi desenhada para funcionar e ela funciona bem. Apesar de no planejamento inicial terem previsto que podiam morar no máximo 600 mil pessoas aqui, hoje ela tem uma população de 2,5 milhões. E mesmo assim as coisas andam. O trânsito flui bem. Existe trânsito, mas não é o fim do mundo. Dizem que os carinha respeitam a faixa aqui, senão toma multa. Ó, passando aqui, ó, num centrinho comercial, para verem como é. Geralmente entre as áreas residenciais tem um centrinho comercial como esse, que tem de tudo. Ah, e pra quem tem curiosidade, olha o preço da gasolina aqui. E se vocês já ouviram falar que Brasília parece um avião, ó, o mapa de Brasília assim. Até agora a gente tava andando nessa parte aqui, fora do avião. Mas agora a gente chegou aqui, que é chamado Eixo Monumental, que tem esse nome porque é onde ficam os monumentos. E a gente tá querendo atravessar a rua, mas aparentemente o sinal para pedestre tá estragado, ó. Faz uns 10 minutos que a gente tá aqui. E parece que estamos chegando na civilização finalmente. A impressão que eu tinha assim quando eu vinha de carro para Brasília é que, sabe quando tá chegando numa cidade e aí você vê que tá chegando, né? Começa a ter umas coisas, a outra, mas você ainda tá na estrada e ainda não chegou nela de fato. A impressão de Brasília que eu tinha é que sempre tinha cara de que você estava chegando nela. Você já estava no meio dela e tinha ainda essa cara de que você estava chegando na cidade. É bem diferente mesmo. Não sei se pelo vídeo vai dar pra ver como é, né? Entender como é, mas ela tem toda essa cara assim. E aqui é o Memorial JK. Vamos dar uma parada ali pra contar um pouco da história. A ideia de Brasília, né, essa ideia de se construir uma capital no interior do Brasil, já é bem antiga, já é desde da época que o Brasil era colônia ainda, que já falavam, né, pô, não é boa ideia deixar a capital aí no litoral, porque tá sujeito a ataque de pirata e não sei o que. Aí em 1824, né, o Hipólito da Costa, que é o criador do primeiro jornal brasileiro, chamava Correio Brasiliense, que foi um jornal que inclusive foi criado na Inglaterra, porque o Brasil não gostava da mídia, né? Aí ele teve a ideia, ele falou, pô, podia construir lá uma cidade no interior, ele levantou essa ideia. Nessa época até o Bonifácio gostou da ideia e até sugeriu o nome Brasília para essa cidade. Então, desde o tempo do Império já se fala em Brasília. Aí depois teve a proclamação da República, escreveram uma nova Constituição, e nessa Constituição, se não me engano é de 1891, já se falava na Constituição que era para ter uma capital no interior do Brasil, e já se falava ali de Planalto Central,
já começou a vir uma galerinha pra cá pra ver, né, onde podia ser, não sei o que. Aí escreveram, eu acho que outras constituições, blá blá, mas sempre continuaram falando que a capital do Brasil ia ser Brasília e ia ser aqui no Planalto Central. E aí diz a história que já na década de 50, né, ali de 1950, o Juscelino Kubitschek estava fazendo comício na cidade de Jataí. E um carinha lá perguntou, né? Um negócio que parece mais combinado do que caso de família, mas diz que foi natural, né? Que um carinha perguntou: ah, Juscelino Kubitschek, você disse que vai cumprir tudo que a Constituição diz, verdade? E ele falou: ah, verdade. Mas o artigo 4º da Constituição diz que a capital tem que ser no interior do Brasil. Você vai fazer isso? E aí ele fez aquela cara de: nossa, nunca tinha pensado nisso, mas já que você mencionou, sim, vamos criar uma cidade aqui no Planalto Central que vai ser a capital do Brasil. Nessa época a capital era no Rio de Janeiro, né? E o cara foi eleito e realmente o projeto dele foi construir essa cidade. Todo mundo foi contra. A mídia metia o pau, falava que não tinha como, que era impossível, que blá blá, mas foi o objetivo dele construir Brasília e ele conseguiu. Gastaram muito dinheiro, morreu muita gente na construção dessa cidade, porque não podia atrasar, então era pauleira mesmo. Mas saiu, o sonho da cidade utópica, capital moderna, foi concretizado. Até dizem que a oposição só aprovou essa construção dessa cidade porque tinha certeza que não ia dar certo. Falavam que Brasília ia ser o cemitério político de Juscelino Kubitschek, ia ser a vergonha, ele não ia conseguir. Então falaram: tá, aprova, vai lá, constrói essa cidade, queremos ver. E aí foi, saiu, também ali teve troca de favores. Inclusive os políticos que estavam no Rio, a maioria não queria vir para cá, se mudar para Brasília, se mudar para o meio do nada. O STF mesmo encheu o saco para vir para cá. Aí teve lá os favores. Alguns dizem que a corrupção no Brasil começou aí, né? Começou a construção de Brasília. Embora a gente saiba que é bem mais antiga. Mas falam que aí começou a politicagem mesmo. Essa de, eu te dou um cargo aqui, aí você me aprova isso e aquilo. Governo de JK, que foi o governo dos 50 anos em 5, foi um governo que o Brasil progrediu bastante em muitas áreas, mas gastou dinheiro. Até falam que ele não criou um sucessor para ele, para as eleições seguintes, porque ele falou: não, deixa a oposição que se vire aí, ganhe, pague essa dívida. Aí vai ter um governo péssimo, né? Porque vai ser um governo só para pagar dívida. E aí na eleição seguinte eu volto e a galera vai falar: pô, na época dele era bom, então vou votar nele. Só que essa ideia nunca deu certo, porque aí na eleição seguinte realmente ganhou o opositor. Só que o opositor saiu e entrou o Jango, que chamavam de comunista e não sei o que. Aí teve o golpe militar, que tomou o poder em 64. Teoricamente só para derrubar o Jango e restaurar a democracia. Inclusive o Juscelino Kubitschek apoiou Castelo Branco, porque na esperança, né? Não, eu vou apoiar o Castelo Branco, que em 65 vai ter eleição de novo e eu vou participar. Só que essas eleições de 65 nunca tiveram. Os militares tomaram o poder, gostaram da ideia, aumentaram cada vez mais ditadura, embora tenha gente que ainda acha que não era ditadura. Não voltou a democracia. Juscelino Kubitschek foi até preso nessa época, ou seja, não voltou. E aqui a gente tá bem na frente do mausoléu dele, o corpo dele tá aí dentro. A gente não vai entrar agora porque provavelmente não pode filmar, né? Geralmente o mausoléu não deixa filmar. Mas aqui é legal, tem a estátua dele e esse símbolo que causou bastante polêmica na época e até hoje. Por quê? Porque parece uma foice comunista. A gente sempre debocha da galera que vê comunismo em tudo, mas essa coisa tem fundamento, porque apesar de falar que JK é comunista ser ridículo, né, ele não era. O Niemeyer, que foi o arquiteto que planejou os monumentos de Brasília, ele era e assim, assumido, e do tipo que você pergunta pra ele qual a solução pro Brasil, ele fala: a solução é o comunismo. Então dizem que o Niemeyer fez esse símbolo em homenagem ao comunismo.
Ele sempre negou, ele disse que não, que é a arquitetura clássica dele, com curvas e tal. Mas que Niemeyer era comunista, isso é fato. E agora vamos em frente antes que escureça. Ó, o Palácio da Justiça. Essa área aqui que a gente tá, digamos, seria o centro econômico da cidade. É a junção das asas do avião com o eixo. E aí, olha que interessante, esse aqui é o setor hoteleiro, então é tudo hotel aqui. Tem restaurante no meio, né, mas a maioria aqui é hotel. Lá também é setor hoteleiro, há mais hotéis. Aqui tem até um abandonado que foi invadido um tempo atrás, depois desocupado e agora tá aí abandonado. Aí pra trás aqui tem o setor bancário, que tem lá, né, a sede dos bancos. Não quer dizer assim, né, que não existe hotel em outra parte da cidade, nem que não exista banco, mas a maioria está concentrado nessas regiões. E lá na frente está o prédio do Congresso. Vamos para lá. Ó, o setor bancário é ali na frente. E aqui a gente está descendo perto da rodoviária. Essa região aqui é meio que uma Cracolândia de Brasília. À noite não é muito seguro andar por aqui. Esse aqui é o Conif, que é um centro empresarial antigo. Acabou ficando ultrapassado, né, por causa dos shoppings e tudo mais. Aí é por isso que ele tem meio que essa cara de abandono. E aí tá... Não é a rodoviária oficial, né? Tem outra rodoviária que é a que a gente chegou. Essa aqui é mais para ônibus de curta distância e para os ônibus municipais mesmo. Quer dizer, não sei se em Brasília chama ônibus municipal, porque aqui não tem prefeito. Agora já é fim de tarde, né? Os trabalhadores de Brasília estão aqui esperando os ônibus para voltar para casa. A maioria que mora nas famosas cidades satélite, né? Que são outras regiões mais afastadas, porque morar aqui no centro, tanto no plano piloto aqui que chama, é bem caro. É muito mais caro que morar na periferia. Ó, aqui a galerinha faz fila para pegar ônibus. Olha só, tem espetinho ali. Na volta a gente passa aqui para comer. Volta e meia a polícia passa aqui e cata os produtos que a galerinha tá vendendo. É como toda cidade, né? Uma venda ilegal, mas as pessoas têm que ganhar a vida de alguma forma. Aqui, passado fervo, ó. Aqui é o setor bancário. Aí é o Banco do Brasil grandão. Acho que outro é Banco de Brasília. E lá na frente está o Congresso. Estamos quase chegando. Mais alguns monumentos. A Biblioteca Nacional. Esse aqui é o Museu Nacional. Aqui é ponto de encontro para manifestação. A galera se encontra aqui e vai. Aí está a Catedral. Curioso, uma catedral projetada por um ateu. E o cara caprichou. Ela é bem bonita. Não sei se está dando para entrar agora. Ela é toda de vitral. Aqui em Brasília, como tem muito sol, eles aproveitam muito os vitrais. Esses aqui, ó, esses verdinho e branco, são os prédios dos ministérios. Tem dos dois lados. E existe uma maldição desses prédios. Por isso que quando construíram Brasília, muita gente morreu nas obras, né? Muito trabalho pesado. Aí algumas pessoas morriam e, como estava atrasado, tinha que prazo, eles nem faziam funeral, não tinha como enterrar nada. Então se a pessoa morria aqui, ó, dizem que muita gente foi concretada aí mesmo, morreu, aí já jogava o concreto em cima e que tem muita gente enterrada nas paredes, principalmente dos ministérios, porque os ministérios eram os que estavam mais corridos. Então teve muito acidente aqui. E essa é a maldição, dizem que esses prédios são amaldiçoados. Eu acho que são mais amaldiçoados pelos vivos que trabalham aí do que pelos mortos, né? Eu não tô falando dos funcionários, né? Os funcionários aí não tem nada a ver. Tô falando dos políticos e dos funcionários fantasma, né? Que tem um monte também. Esses devem assombrar geral aqui. Aqui é o Ministério do Meio Ambiente, o lugar que fica o homem que cuida
Das queimadas. É, das queimadas. Que tá super cuidando bem do Brasil. E chegamos ao Congresso Nacional, símbolo de Brasília, o lugar onde trabalham os deputados federais e senadores. Trabalha aqui para quem que é? O Tilica, o Frota, o Mamãe Falei. Mamãe Falei acho que saiu, né, para tentar a prefeitura. Mas enfim, esse prédio dá para visitar também, só que não estão permitindo por causa da pandemia. Nas torres ficam os gabinetes deles e embaixo desses pratos aqui é a sala de reunião lá, onde aquele lugar onde você vê os vídeos caras batendo boca e tal, é embaixo desses pratos, que dava para ir fora da pandemia. Aí se vier visitar, cuide da carteira, né? Lógico. Não que tenha ladrão aí, mas é precaução, né? É Brasil, né? E um negócio interessante, acho que, não sei se talvez no vídeo a gente dê pra dar uma visão, né, melhor, mas a gente tem a impressão que é tudo simétrico e não é. Esse prato aqui, ó, pelo menos parece ser bem maior que esse. E as torres não ficam no meio, mas ficam deslocadas pra lá. Por exemplo, aqui a gente tá bem no meio, a gente tem que ir pra lá, quase na ponta, pra filmar o prédio de frente. Bom, esse é um dos poderes, faltam outros dois ali, que é o STF e o Palácio Presidencial. O próprio desenho na plaquinha aqui mostra as diferenças, o deslocamento para lá e esse prato sendo um pouco maior. Aqui é o STF, na frente tem os mané pedindo Força Armada. E lá é o Palácio Presidencial. Ali o Panteão da Pátria. Esse compridão aqui é um pombal. Aí ó, o Planalto, a sede do Poder Executivo. A gente chegou tarde, acho que os guardinhas não estão mais aí, mas sempre tem os guardas e às vezes tem troca de guarda, legal de assistir. E aqui na praça tem o Monumento aos Candangos, que foi o pessoal que construiu Brasília, foram os primeiros moradores de Brasília, digamos assim. A galera que sofreu, trabalhou um monte, morreu, depois tomaram borrachada para sair daqui. Tem uma história que foi contada por uns poucos jornais na época, alguns dizem que é mentira, mas diz que tinha uma galera que estava cansada, né, e ameaçou fazer um protesto. Na hora assim os guardas, tinha pouco guarda, não fizeram nada. Aí depois de noite a galera tava dormindo, foram lá e meteram bala, mataram mais de 100 pessoas pra não deixar surgir uma greve ou coisa do tipo. Aí é engraçado, né? Primeiro você desce cacete na galera, depois você faz um monumento em homenagem a eles. Bom galera, e é isso. Hoje mais cedo a gente foi de carro lá no Palácio Alvorada, que é onde moram os presidentes. Vamos emendar aí na sequência. Aqui estamos então, o famoso Palácio Alvorada, uma das residências oficiais dos presidentes, né? No caso, eu acho que o Bolsonaro mora aí, acho que a Dilma morava aí, o Lula morava numa outra, que era o Granja do Torto. Aí tem, por exemplo, o Collor morava na casa da Dinda, que eu acho que não sei se é particular dele. Mas enfim, essa aí foi construída para ser a residência oficial dos presidentes mesmo. Ele foi construído em 58 e já serviu de residência do Juscelino Kubitschek. A gente não pode chegar mais perto, né? Dá para chegar até aqui, mas dá para ter uma boa ideia. Aí eles perguntaram pro Juscelino Kubitschek, né? Por que chama Alvorada? Aí ele respondeu: o que é Brasília se não a alvorada de um novo dia para o Brasil? Que profundo, né? Aqui é aquela partinha que a imprensa apelidou de curralzinho, né? E eu acho que foi desse lugar aqui que saíram algumas frases célebres do Bolsonaro, tipo aquela de "eu não sou coveiro". E é isso, galera. Acho que esse é um pouco de Brasília. Espero que tenha ficado legal aí essa dinâmica da gente filmar de bicicleta, porque Brasília não é uma cidade muito bacana de você andar a pé, as coisas são longe. Então, assim, acho que de bicicleta ficou mais legal, deu pra mostrar mais monumentos. E pra galera defensora de político, espero que não tenham se ofendido tanto com os nossos deboches, mas é porque a gente é daquela época que era o povo contra os políticos e não o povo contra o povo defendendo o político, né?
E é isso, galera. Até a próxima.